Santo Deus amado, Senhor, abre nossos olhos e nosso coração, aproxima o nosso coração de Ti, brilha nossos olhos em contato com a Tua palavra, enche-nos de sensibilidade para com as Tuas verdades, nos faz ver a realidade como o Senhor assim a nos revela. Clamamos, ó Pai, que o Teu nome seja santificado entre nós. Clamamos que o Teu reino venha. Clamamos, ó Pai, rogamos por cada alma aqui presente, que essa seja uma noite de sensibilidade ao ouvir a Tua revelação. Tira de nós o espírito religioso, a hipocrisia religiosa, o legalismo, a ilusão das sensações, e nos dá a convicção da Tua revelação. Nos faz consciente de que temos muito ainda, esperamos por muitas coisas acontecerem ainda. Que tenhamos confiança em Ti, firmeza, sabendo que sem Ti não somos nada. Em nome de Cristo, ó Pai, te oramos. Amém. Apocalipse capítulo 6. Bem, para quem já leu o livro de Apocalipse, talvez esse é o início do que alguns chamam de Apocalipse. Para muitas pessoas, quando elas adentram o livro de Apocalipse, elas acreditam que o Apocalipse, inclusive na mente de muitas pessoas, Apocalipse quer dizer o quê? Fim do mundo, né? Destruição de todas as coisas, né? Punição de Deus, a ira do Senhor sobre a terra. Basicamente, para muitas pessoas, Apocalipse é isso. E até agora, até o capítulo 5, o que nós encontramos foi uma visão que João teve de Jesus Cristo, uma visão do Cristo glorificado. Nessa mesma visão, Cristo envia cartas aos anjos guardiões das igrejas da Ásia Menor. Cada carta foi lida aqui, considerada, para a gente então ter a visão de Cristo sobre as igrejas. E depois de tudo isso, a gente acabou considerando no capítulo 4 e o 5. No capítulo 4 e no capítulo 5 nós tivemos a visão do trono. O capítulo 4 é aquele momento em que João sobe aos céus, e então ele tem aquele encontro com o trono de Deus. A gente viu naquele dia que quando João sobe aos céus, o que destaca para ele é o trono. Existem muitos elementos presentes ali naquele dia. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, milhares de anjos, milhões e milhões de anjos, todos presentes naquela visão celestial, mas o que chama a atenção de João é o trono. No capítulo 5, então, aparece a figura do Cordeiro. Quando o Cordeiro aparece, então, aparece o Cordeiro e a figura do livro. Há a pergunta: quem pode abrir o livro? Quem pode ter condições de ter contato com o conteúdo desse livro? Quem pode olhar para o livro? E aí nós temos a revelação de que o Cordeiro pode fazer isso. O Cordeiro então vê o livro, ele pode abrir o livro, e aí então começa-se aquilo que alguns chamam do verdadeiro Apocalipse. Começa-se a tirar os selos do livro. Um detalhe muito importante: os selos abertos não é o conteúdo do livro. É muito importante destacar isso. Quando a Bíblia fala que o selo é tirado e aparece então um cavaleiro, e talvez essas são as figuras mais assim emblemáticas do Apocalipse, né? Os cavaleiros do Apocalipse. Quando fala em Apocalipse, o pessoal geralmente pensa no 666, a besta do Apocalipse, o anticristo e os cavaleiros do Apocalipse. Para cada selo tirado, você não tem o livro aberto ainda. Porque lembra, o livro ele é fechado com 7 selos. É preciso tirar todos os 7 para então ter contato com o conteúdo do livro. Então, na verdade, o conteúdo do livro é o que nós chamamos de trombetas e taças. Então, há uma sequência de selos, trombetas e taças. Os selos não são o conteúdo do próprio livro. É um tipo de prenúncio do que ainda vai acontecer. Agora, como tudo em Apocalipse, nada é fácil de interpretar, né? Tudo é um pouco complicado. O que a gente percebe é que ao ler o livro, a gente já fez essa leitura do capítulo 6 aqui, a gente percebe que os selos, quando o último é aberto, aliás, o último não, o 6º é aberto, você já tem sinais do fim dos dias.
Então, a pergunta que fica é: esses selos, eles abrangem quanto tempo? Quanto da história do povo de Deus abrange os selos? Ao que parece, os selos, eles abrangem toda a história do povo até o final. Porque quando você abrir o 6º selo, já está em contato com o último selo, e o último selo entra em contato com o quê? Com as trombetas e com as taças. Então, quando você encontrar o último selo sendo aberto, entenda, ele está pressupondo que todo o conteúdo vai ser aberto, incluindo todas as trombetas e todas as taças. Então, os selos, eles equivalem àquilo que no sermão de Jesus Cristo foi chamado de o princípio das dores. Aqueles momentos em que é marcado por guerra, rumores de guerra, terremoto, aquilo que Cristo preparou seus discípulos para isso, é que nós encontramos aqui descrito nos selos. Ok? Então, os selos, repetindo, não são, quando abertos, não nos dão o conteúdo do livro. Só no último selo é que você tem o conteúdo do livro. E antes do último selo, você tem o 6º selo. Você tem então o preparo para chegar no último selo. E lembra, toda vez que vai falar da volta de Jesus, Mateus 24, aqui, o dia do Senhor no Antigo Testamento, geralmente ele é marcado por sinais cósmicos, que envolve o sol, envolve a lua, envolve as estrelas e grandes terremotos. Não é assim que é descrito o grande e terrível dia do Senhor? Por isso que no 6º selo já acontece tudo isso, porque ele está preparando você para o 7º selo, que inclui todas as trombetas e todas as taças. Se você não entendeu, vai ter que estar gravando, aí você vê várias vezes até entender o que eu estou dizendo. Ok? Então, no 6º selo, você tem o preparo para o fim de todas as coisas, que é a abertura do próprio livro. O que tem dentro do livro? 7 trombetas vão ser tocadas, como que anunciando e dando ainda uma chance para a humanidade. Estou avisando para vocês. 7 trombetas, depois da última trombeta não tem mais chance nenhuma, só são os cálices da ira de Deus. Mas antes de chegar nas 7 trombetas, nos 7 cálices, ou 7 flagelos, o 6º selo é aberto, como prenunciando isso, a vinda de Cristo. Ok? Então o 6º selo, aliás, toda a linha de selos, equivale à história do povo de Deus inteira. Porque já começou a ser aberto esses selos. Cristo já subiu ao céu, já teve a visão do reino e está abrindo os selos. A partir do momento que nós começarmos a ver as trombetas e tudo mais, a gente vai ver que boa parte do que está sendo colocado aqui ainda não foi cumprido. Ainda precisa se cumprir. Mas o fato é que os selos sim, já começaram a ser abertos, sem dúvida nenhuma. Já temos guerras, já temos vários sinais que o próprio Cristo nos preparou para isso. Esse período das selos é um período muito longo. Uma pergunta muito importante a se fazer quando estuda Apocalipse, e quando chega na parte dos selos, trombetas e taças, é: qual a relação entre os selos, as trombetas e as taças? Alguns acreditam que são paralelos. É a turma da recapitulação. Eles acreditam que é o seguinte: os selos é uma forma de descrever a mesma cena que está nas trombetas, que é a mesma forma de descrever aquilo que está descrito nas taças. A questão é que existe realmente pontos de contato entre selos, trombetas e taças. Ok? Quando você começa a ler selos, primeiro, são 7 para cada um. Segundo, geralmente há uma divisão de 4 e 3. E geralmente sempre há um intervalo entre o 6º e o 7º. A gente vai aqui ler até o 6º selo. Aí tem um intervalo. Ele vai falar de vários outros elementos que são realizáveis, assim, eventos e personagens importantes no período da abertura dos selos, das trombetas e das taças. Aí toca-se 6 trombetas para intervalo de novo, 7ª trombeta. 6 flagelos para intervalo. Então, por eles serem 7, por ter intervalo entre o 6º e o 7º, alguns querem então acreditar que é a mesma coisa. Selos é uma coisa, trombetas é a mesma que os selos, taças é o mesmo que as trombetas. Tudo é a mesma coisa, só que visto de forma diferente. Um outro ponto importante é que no final de cada série, selos, trombetas e taças, você tem a manifestação de Jesus. Então está dizendo, está vendo? Está vendo? Selos, trombetas e taças são a mesma coisa, porque no final é sempre o mesmo, porque sempre entre o 6º e o 7º tem um intervalo. Por causa disso, alguns creem que é a mesma coisa. Eu não creio assim. Eu creio que há
uma amplitude de julgamento por parte de Deus. Quando nós chegarmos nos selos, você tem 1/4 da terra sendo atingido, como a gente acabou de ler. Mas quando chega nas trombetas, é 1/3 da terra. E quando chega na taça, é toda a terra. O alvo dos selos são os santos. O alvo das trombetas é o mundo criado de Deus e aqueles que ainda não se converteram. E as taças é condenação total. Então eu acredito que há uma distinção também. Há elementos comuns, são 7, há intervalo entre o 6º e o 7º, tudo isso. Mas também há elementos que distinguem selos, trombetas e taças. Ok? O que mais que eu poderia dizer sobre os selos aqui? Vamos fazer a leitura então. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro impunha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Bem, talvez de todos os cavaleiros, de todos os cavaleiros, esse é o mais complicado de todos. Essa semana eu fiquei todo tempo com a minha cabeça: cavaleiro branco, cavaleiro branco, cavaleiro branco. Quem é o cavaleiro branco? O que referência nós temos ao cavaleiro branco? Quais são as nossas dificuldades? Primeira dificuldade, ou diria, dificuldade. Quando você lê o livro de Apocalipse todinho, você vai encontrar um outro cavaleiro branco no capítulo 19, que é a pessoa de Jesus. Ele vem no cavalo branco. Ok? Então alguns entendem que aqui nós temos a vinda de Jesus. É o próprio Jesus. Para mim a dificuldade aqui em ser Jesus é porque ele é aquele que abre o selo. Então confundir aquele que abre o selo com o próprio cavaleiro seria uma confusão muito grande. Além do que, é verdade que Jesus é o cavaleiro branco do capítulo 19, mas lá ele está descrito de outra maneira. Ele tem uma espada que sai da sua boca, então a descrição é outra. A dificuldade que fica com o cavaleiro branco, para mim, é a cor branca. Porque a cor branca, no livro de Apocalipse, sempre está ligado à justiça, à santidade, a coisas positivas. Então, quando você começa a ler o primeiro cavaleiro e sabe que ele é branco, você já fica meio assim, predisposto a acreditar que esse cavaleiro traz algo positivo. Porque ele é branco. Tá? Então a cor branca, para mim, ao ler o livro de Apocalipse, ela me traz essa consciência de justiça, de status, de santidade diante de Deus. Tanto é que as pessoas que morrem, que estão debaixo do altar, elas vão receber uma roupa branca. Então, como entender o cavaleiro branco? O que eu diria para você é: vamos continuar lendo os outros cavaleiros, para então a gente ter uma ideia do que seria esse conjunto de cavalos. Porque quando você começa a ler os outros cavaleiros, com as outras cores, você começa a perceber que o tom é negativo. E quando você continua lendo a série de selos, você começa a ver que o resultado é negativo para o povo de Deus. Porque ele começa os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros. No 5º selo, o que você tem? O povo clamando no céu, dizendo: até quando, Senhor? O Senhor vai vingar aqueles que mataram a gente, tal. Então parece, eu entendo assim, que essa série de selos estão relacionados uma com a outra. Então eu não posso colocar o cavaleiro branco como Jesus, se ele, junto com os outros cavaleiros, amarelo, preto e tudo, eles trazem algum tipo de perseguição para o povo de Deus. Então o fato é que não dá para a gente trazer uma identificação muito precisa sobre de quem é o cavaleiro ou o que tipo de referência ele nos traz. O que eu acho é que o branco, ele pode sim representar a ideia de justiça, de paz e tudo mais. Mas a gente não pode se prender muitas vezes somente à cor. A gente tem que perguntar o que é branco. Se são vestes brancas, digamos assim, o tom é um. Se eu digo cavalo é branco, o tom é outro. Cavalo branco não somente não traz essa ideia de justiça, mas traz a ideia de vitória. Tanto é que ele é descrito como vitorioso. Então a ideia é que Deus lança e solta esses cavaleiros para trazer algum tipo de vitória, que eles acham que é vitória. Quando você lê o livro de Apocalipse, você percebe que a besta e todos aqueles que trabalham contra o povo de Deus, eles se consideram vitoriosos. Na verdade não são vitoriosos, mas eles se consideram, e eles têm algum nível de vitória que fazem eles se iludirem com a vitória. Leia o outro cavaleiro. Quando
o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu um segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Este cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Então claramente é uma referência à guerra. Voltando um pouquinho para o cavaleiro branco. Algumas pessoas, e eu compreendo isso, eu acho até que faz algum sentido, mas eu não tenho ainda firmeza, eu não posso defender isso assim com unhas e dentes. Mas tem um grupo de pessoas que entende o seguinte: aqui em Apocalipse 6 você tem os selos, que são aquela primeira parte do sermão de Jesus, que vai do versículo 1 até o 14, em que ele diz lá que vai haver perseguição, vai haver, pessoas vão ser perseguidas, e vai ter terremoto, guerra, rumor de guerra. E aí no finalzinho ele diz assim: e o evangelho será pregado em toda a terra, e então virá o fim. Alguns acreditam que há um paralelo entre essa pregação de Jesus e Apocalipse capítulo 6. Então a pergunta que fica é: quando você lê de 1 a 14 lá no Mateus 24, tem alguma coisa positiva em tudo que Jesus diz? Eles dizem: tem. O que tem de positivo? O evangelho é pregado, o evangelho é anunciado. Tem perseguição, tem morte, terremoto, guerra, mas tem evangelho. Então eles dizem o seguinte: é essa a história. O cavaleiro branco aqui seria uma referência ao evangelho no meio de tanta guerra, tanta perseguição, de tantos cristãos mortos. Existe um vitorioso aí de branco, que é o evangelho. Então alguns acreditam nessa questão e faz um bom sentido também. Fica aí para você avaliar depois. Versículo então 3 fala do cavaleiro vermelho, que claramente é uma referência à guerra, né? Ele tira a paz, as pessoas matam umas às outras. Então a ideia aqui que eu percebo quando ele diz assim, saiu então um cavalo, esse vermelho, ele vai dizer, e esse recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Tudo que esses cavaleiros fazem sempre é colocado: foi dado. Foi dado. Então isso vem do trono. A perseguição vem, esses vão ser instrumentos de perseguição para o povo de Deus, mas tudo isso porque Deus assim o quis. Foi Deus quem deu a espada, foi Deus quem deu essa autoridade para esses cavaleiros. Versículo 5: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Que isso, né? Vamos devagarzinho aqui. O que eu percebo lendo os cavaleiros é que há uma relação direta entre o anterior e esse aqui. O anterior traz o que? Guerra. Ele traz morte entre as pessoas, falta de paz. Agora você tem a ausência de alimento, que é um resultado natural de toda e qualquer guerra. Ok? O cavaleiro aqui é descrito como trazendo uma balança, né? E é dito aqui que 1 quilo de trigo por 1 denário. Para quem não sabe, 1 denário é equivalente a uma diária, tá? Eu não sei como é que está essa questão de diária aí, como é que funciona aqui. Eu não trabalho por diária, não sei como é que funciona a diária, mas digamos que uma diária é R$50, ok? E 1 quilo de farinha, vamos lá, R$3. Então é como se você comprasse 1 quilo de farinha por R$50. A ideia aqui é de escassez, certo? É de falta realmente. Ele usa 2 elementos aqui: o trigo e a cevada. Você pode comprar 3 quilos de cevada por 1 denário e 1 quilo de trigo por 1 denário. Mas a ideia é porque o trigo ele é muito mais forte, muito mais, né? Como é que eu poderia dizer? Nutritivo do que a cevada. A cevada era para pessoas bem mais pobres mesmo. Mas a ideia é: uma pessoa trabalhando um dia, ela não pode alimentar a família dela. Ela não tem como alimentar a família dela. Se ela trabalhar todo dia, ela não vai conseguir, com o dinheiro do trabalho dela, alimentar a família dela. Então você tem no primeiro cavaleiro um vitorioso, que está relacionado à guerra também. O segundo, a guerra. O terceiro vem a fome, que já é resultado do segundo cavaleiro. E vem uma frase que é estranha, quando diz: não danifique o azeite e o vinho. Tá?
O que acontece? Tudo indica que isso aqui é uma referência a algo que aconteceu na época do rei Domiciano, quando foi escrito esse livro, tá? Ao ouvir essa frase, quem ia ler ia entender, ia fazer uma referência a tempos difíceis. Essa frase, não danifique o azeite e o vinho. Essa frase é uma frase que lembraria aos leitores tempos complicados, ok? Aqui na nossa igreja tinha um senhor, que era meu tio bisavô, era aqui o irmão Monteiro. E o irmão Monteiro, ele falava muito da seca do 15, ele morreu com mais de 100 anos. Você queria falar com ele sobre como era viver na seca mesmo, o que era viver numa seca. Ele disse que eles faziam, acho que era com mucunã, sabe o que é mucunã? A galera brinca, eles comiam aquele negócio ali, aquele pó daquele negócio ali, entendeu? Eles faziam a comida de coisas que nós nem imaginamos, tempo de seca, tempo difíceis. Então, é como se eu dissesse assim, olha, e o comer vai ser mucunã. Eu não estou dizendo que vai ser mucunã, mas ao falar isso, as pessoas iam entender, eita, vai vir aí um tempo de seca, um tempo difícil. Ok? O que isso tem a ver com não danifique o azeite e o vinho? No tempo de Domiciano, houve uma seca muito grande, muito complicada, a ausência de trigo, a ausência de cevada. E teve um tempo em que o próprio imperador mandou derrubar árvores com uva para produzir trigo. E muitas pessoas reclamaram, dizendo, não danifique o vinho e o azeite. Essa frase, não danifique o vinho e o azeite, lembra um tempo difícil, um tempo de fome. É como no tempo do irmão Monteiro, mingau de mucunã. Você ficaria lembrando, poxa, eu sei o que está falando. Não está dizendo que vai ser daquele jeito, mas é marcado uma frase que nos lembra tempo de escassez. Então, o primeiro cavaleiro, vitorioso, branco. Segundo cavaleiro, guerra. Terceiro cavaleiro, fome. Quarto cavaleiro, ouviu a voz do quarto ser vivente, dizendo, venha, olhei, e diante de mim estava um cavaleiro amarelo. Seu cavalo chamava-se Morte, que também pode dar uma ideia de praga. Todas dizem morte? Ok? E o Hades o seguia de perto. Algumas talvez coloquem a palavra inferno, né? Foi-lhe dado o poder sobre o quarto da terra para matar pela espada. Olha a espada, mas quem foi dado a espada? O segundo cavaleiro, né? E aí pela fome, o terceiro cavaleiro. Por pragas, é a palavra morte, já está muito ligada a pragas. E por meio de animais selvagens. Então parece que esse último cavaleiro, ele soma os outros dois que vêm antes dele. E aí reforça a ideia de que o cavaleiro branco pode ser realmente o evangelho. Porque na hora de resumir, ele não leva em conta o primeiro cavaleiro, ele só leva em conta o segundo, o terceiro e ele próprio. Então a ideia é, ao abrir os selos, você tem então guerras, fome e depois, no caso aqui, a morte, né? Foi dado o poder sobre o quarto da terra. O efeito do segundo e do terceiro cavaleiro é que um quarto da terra vai morrer. Hoje seria em torno de 1,5 bilhão de pessoas. Seria mais ou menos isso. Ok? Nós temos mais de, né? É isso, mas seria mais ou menos esse o número equivalente do número de pessoas que mortas por a sequência de cavaleiros abertos no selo. Lembra? Isso ainda não é o livro. É só o selo que está abrindo o livro. É só o prelúdio para aquilo que Deus tem preparado para esse mundo ainda. A gente aprende no livro de Romanos, Deus está irado. E nós podemos contemplar a ira de Deus ao redor de nós. É só ligar o jornal, é só olhar para o redor, você vai ver a ira de Deus claramente. Só que isso não é nada. Essas aberturas aqui, 1/4 da terra é só o selo, não é o livro ainda. Passa então agora para o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro,
esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue. Como eu entendo que é uma relação direta entre os cavaleiros, eu entendo que é uma relação direta entre os cavaleiros e esse povo aqui, que está debaixo do altar, clamando ao Senhor. Altar, você sabe muito bem pelo Antigo Testamento que altar nos remete à ideia de sacrifício. E muitas vezes nas Escrituras, Paulo mesmo se coloca como alguém que está jogando-se a si mesmo como um sacrifício. Essas pessoas são sacrifício a Deus porque elas perseveraram até o fim, por sua fé, morreram. E aí, aquilo que a gente estava passando ontem, né? Na sexta-feira, né? Help. Você vê pessoas mortas que vão ao céu e sabem do que está acontecendo aqui na terra, porque eles sabem que as pessoas ainda estão vivendo na boa. Aqueles que promoveram a morte deles ainda estão aqui. E eles sabem e têm consciência de onde estão, quem são e para quem estão falando. Ou seja, essa história de que a pessoa morre e ela fica sem consciência nenhuma, isso não existe. Essa ideia de que a pessoa fica, né, é o sono da alma, como algumas igrejas propõem aí, algumas teologias propõem, isso não existe. Essas pessoas morreram e estão diante do Senhor, clamando, orando. Versículo 11: então cada um deles recebeu uma vestidura branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como ele. Você está entendendo? O que Deus está dizendo? Vocês estão orando para promover vingança, mas é o seguinte: falta ainda mais pessoas que me amam morrerem por mim. Elas ainda devem, ainda existe um grupo que deve morrer por mim. É aquilo que eu falei hoje na escola dominical. Quando você dá uma atenção séria à palavra de Deus, quando você é sincero à palavra de Deus, você dilui aquele cristianismozinho de perfumaria, aquele cristianismozinho sem futuro, água com açúcar, que não tem efeito nenhum na vida das pessoas. Aqui você tem um cristianismo que as pessoas morrem por Jesus, morrem por ele. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. E aí vem a descrição, ó. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Eu acho interessante essa forma dele comparar. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Você já teve momentos de subir em montanha e tudo mais. Então os reis da terra, e aí vem, se liga aí, ó, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos, livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos tentar se situar um pouquinho aqui para devagar. Quando ele abre o 6º selo, você tem sinais cósmicos. Segundo o sermão de Jesus, os sinais cósmicos são aquilo que precede o que? Logo em seguida vem o que? Jesus. Não é isso? Tem os sinais cósmicos, a lua, o sol e tudo. Jesus vem, o sinal do Filho do Homem. Está lá. O dia do Senhor também é descrito assim. Pedro fala do dia do Senhor dessa forma. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, né, ele fala, e a lua não dará, o sol não dará mais sua luz, e tal. Está tudo lá. Esses sinais cósmicos, no Antigo Testamento, são também marcas da vinda do dia do Senhor. Então percebam que os selos, quando abre o 6º selo, ele é o prelúdio da vinda do Senhor. Mas pastor, falta ainda 7 trombetas e 7 taças. Pois é, elas estão dentro do 7º selo, que é a abertura do livro. Entenderam? Vocês estão com a cara assim de quem está na ilha de Patmos, assim. Estão com a cara meio apocalíptica. Entenderam não, né? Vou devagarzinho aqui. Vale a pena de repetir. Quando você tem o 6º selo, se liga, no 6º selo tem os sinais cósmicos que precedem a volta de Jesus.
Quando ele abre o sétimo selo, já é tudo que se cumpre. Porque o sétimo selo, dentro do sétimo selo, já tem tudo do livro, que é o quê? Trombetas e taças. Então, se o sétimo selo abre tudo que falta, abre o livro não tem tudo que falta. Então, o sexto selo é o prelúdio de tudo que falta, que é o livro, que são as trombetas, que são as taças. É por isso que no final dos selos você tem o sinal da vinda de Jesus. É por isso que os selos, eles abarcam toda essa época, desde o dia de Cristo até a dia da vinda dele, porque no último selo ele virá. Mas ainda não estamos ainda no número, não sabemos o número do selo que a gente está. Não importa qual o número do selo que a gente está no final das contas. E eles então, temos a cena, depois da cena dos sinais cósmicos, você tem a cena de ricos, né? Poderosos, tal. A mesma descrição você encontra, sabe aonde? Capítulo 19 do livro de Apocalipse. Quando Jesus vem no seu cavalo branco, o que acontece? Aí ele vai fazer a mesma descrição. Poderosos, ricos e tal. Vão ter medo de Jesus, porque aqui o sexto selo é o prenúncio da vinda de Jesus. Qual é a reação das pessoas em relação a Jesus? A volta dele? Medo. Olha o que ele diz aí, ó. Esconderam-se em cavernas entre rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Quando Jesus vier, e se você não for um crente até lá, você vai se esconder dele. Você não vai nem querer ver ele. Você vai se borrar de medo dele. Se você tem um nível, uma noção do que é ter medo de alguma coisa, se você já teve a oportunidade de ter medo, passou por uma experiência particular de medo profundo, por um acidente, ou por uma briga que você teve que encarar uma briga mesmo com muito medo, nada disso pode ser comparado ao medo que Cristo vai produzir naqueles que não amam hoje, naqueles que não se entregaram a Ele. Não vai com essa história do menino Jesus, não, porque na volta dele ele não tem nada de menino. Ele vem no cavalo branco, e aqueles que não o temem hoje, não entregaram sua vida para ele hoje, vão se borrar de medo. Tira essa figura de Jesus, aquela figura tola que os católicos fizeram de Jesus Cristo, que não está na Bíblia, aquele Jesusinho, né? Lê aqui Apocalipse. O que vem do olho dele? Como é que é o cabelo dele? Como é que é o pé dele? Você vai ver quem é o Jesus glorificado. Quando ele vier, eles não estão com medo de quem? Daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha o Cordeiro, que é a figura do Cordeiro, a figura, né? O Cordeiro foi imolado, mas agora o Cordeiro está irado. E aí a pergunta é fantástica: pois chegou o grande dia da ira deles, do Cordeiro e de quem está no trono. Está vendo como o sexto selo é o dia da ira? Porque basta só um selo para todas as coisas virem a cumprir. Ele está pressupondo que o sétimo selo já é tudo cumprido. Por isso que ele fala dessa forma. Chegou o grande dia da ira deles. A pergunta aqui é: quem poderá suportar? Precisa responder? Precisa responder? Amém, irmão? Não precisa. Ninguém vai suportar Jesus irado. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele andou sobre um jumentinho, né? Ele pegou na cabeça das criancinhas, né? Ele multiplicou pão, ele curou pessoas, ele trouxe ensinamentos maravilhosos. Mas quando ele vem a próxima vez, esquece. Ele não vem assim, não. Ele vem irado, e ninguém vai conseguir suportar a sua ira.
Aqui algumas aplicações para a gente. Primeira aplicação: existe consciência depois da morte. Tira essa ideia de que a pessoa quando morre não tem consciência de nada. As pessoas quando morrem, segundo as Escrituras, ou elas estão com Deus ou não. Eu me lembro da minha família, quando os familiares morriam, aí perguntavam: Rominho, meu filho, você não vai não para a missa de 7º dia de fulano? Você fazer o que lá? Não, porque, né, sim, fazer o que lá? Fazer o quê? Quem morre já está onde tem que estar. E não vai ser você gritando, clamando, fazendo qualquer outra coisa que vai mudar a situação. A Bíblia deixa bem claro para a gente em Hebreus capítulo 9. Depois da morte, em seguida logo vem o juízo. E a pessoa já sabe para onde vai, meu amigo. E ela está consciente disso. Se é um santo de Deus, vai estar consciente que está no céu, que está com Deus. É isso que acontece com esses santos aqui, não é não? E se não é estar com Deus, não vai estar com Deus. A gente tem que deixar bem claro isso. Outra coisa, quem reza por mortos acaba dizendo assim, ó: eu não acredito na cruz de Jesus. Basta eu dar uma rezada, basta eu debulhar com as bolinhas, que dá tudo resolvido. Então, para que Jesus veio morrer? Se você com as suas bolinhas pode resolver todas as coisas. Quem salva é Cristo, somente Ele. Se a pessoa não tem Cristo, ela não é salva. É assim que a Bíblia coloca. Não tem meias palavras. Pastor, só poderia colocar meias palavras. Não posso. Segunda aplicação: Deus não vai pegar ninguém de surpresa. Ele está avisando? Ele está avisando. O que ele está avisando para as pessoas? Tem um livro para a humanidade. Quando eu começar a abrir o selo, a coisa vai pegar. Deus está avisando as pessoas isso. Deus é bom demais. Ele avisa a gente que as coisas não estão legais quando Ele manda um tsunami, quando Ele manda uma enchente, quando Ele manda um terremoto. Ele vai avisando. Você está percebendo, meu filho, que as coisas não estão legais? Está dando aviso para as pessoas. As pessoas não estão... Não, mas é como no dia de Noé, né? Todo mundo, não, tá legal, tá tudo tranquilo aqui, ó. Vida que segue. Vida que segue. Você não consegue olhar para o seu redor e perceber que as coisas não andam bem? O que Deus precisa fazer para chamar a sua atenção, para mostrar que as coisas não andam bem? Deus não pegará ninguém de surpresa. A figura das trombetas que nós vamos ver depois, nem semana que vem, porque semana que vem ainda é o intervalo entre o sexto selo e o 7º selo. A trombeta é essa ideia de quê? De avisar. Ele dá uma tocada na trombeta para avisar. E mesmo avisando, as pessoas ainda não vão se voltar para Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus manda sofrimentos, inclusive no livro com respeito às trombetas, quando a gente vê as trombetas sendo tocadas, pode perceber que o autor vai dizer: e eles mesmo assim não se arrependeram dos seus pecados, não se voltaram para Deus. Ou seja, quando Deus manda a trombeta, Ele estava na esperança, na expectativa de que as pessoas se voltassem para Ele. Quando Deus manda sofrimento a nós, muitas vezes Ele está querendo dizer: volte-se para mim, dependa de mim. Infelizmente, algumas teologias têm sempre colocado e atrelado o sofrimento a Satanás. Se o cara está sofrendo, é o diabo. Tudo é o diabo. Só que a Bíblia deixa bem claro que o autor do nosso sofrimento é o próprio Deus. Quem fez Jó sofrer foi Deus. Ele usou o diabo, mas foi Deus. E Ele fez por amor a Ele. A reação humana
diante da volta de Jesus é de pavor e de desespero. A nossa esperança, a minha esperança, é que você venha se render a Cristo antes dele voltar. Não fique querendo controlar o tempo, não. Volte-se a Cristo. Ele vai voltar. E se você não tiver Cristo até lá, a sua reação vai ser de pavor e desespero. Você vai clamar para que as montanhas se escondam dele, mas ninguém vai poder se esconder dele. Com sua espada que sai da sua boca, claramente um simbolismo, né? Ele vai aniquilar, punir, aniquilar não, mas punir aqueles que não serviram a ele. Quarta aplicação: a paciência de Deus tem limite. Você acha que é só o seu pai que tem a paciência dele, não tem limite? Deus também tem limite em sua paciência. Tanto é que ele fica irado. Então, tem muita gente que fica brincando com a paciência de Deus. Tem muita gente que fica dizendo: não, amanhã, depois da manhã, quem sabe, né? Daqui a um mês eu veja isso com mais atenção. Talvez daqui a um ano eu pense um pouco nisso e tal e tal. Talvez daqui para amanhã eu tome a decisão realmente de ter uma vida consagrada a Deus. E ficam brincando com a paciência do Senhor. A paciência do Senhor se esgota. É uma coisa que eu aprendo no livro de Apocalipse. Não estou pensando somente nos selos, não. É do caráter de Deus. O fato de Deus ficar irado quer dizer que a sua paciência se esgotou. E ele não fica irado só em Apocalipse capítulo 6. Romanos 1 está escrito isso. É só ler as escrituras. Não fique brincando. A ira de Deus, a história do mundo não vai acabar em pizza. Não vai. E a pergunta que eu faço é: até quando você vai ficar esperando? Até quando você vai ficar provando a paciência de Deus? Não brinque. Você pode brincar com muitas coisas, sabe? A gente pode brincar com muitas coisas, mas é uma coisa que até hoje eu não consigo entender e nem conciliar. Como é que a gente lida? As verdades bíblicas não podem ser apresentadas com brincadeira. Não combina. Por isso que eu não gosto de pastor palhaço. Porque as verdades bíblicas não combinam com algumas brincadeiras. Não fique brincando com as coisas do Senhor. Não fique tirando onda com as coisas do Senhor. Deus perde a paciência também. Quinta aplicação: sofrimento faz parte da vida cristã. É o que está dito aqui. Mas o que faz essas pessoas aguentarem tanto sofrimento? João vai dizer que viu eles recebendo vestes brancas, vestiduras brancas. O que quer que isso venha significar sempre nos remete a valores como justiça, paz, santidade, perfeição, ausência de sujeira. Então você tem só valores que são remetidos a você na mente, coisas positivas. O crente sofre, mas ele sofre com esperança. Sexta aplicação: pode demorar, vai demorar, mas a justiça de Deus será feita. Não espere por justiça aqui. Vamos fazer sempre o melhor. Mas não ache que algum tribunal humano, que algum governo humano vai fazer justiça como se deveria fazer. Não vai. Por várias razões. Pela índole humana e pelas limitações humanas. Pelas limitações humanas. Então não confie na justiça dos homens. Porque é uma questão de limite. Não dá. Se você um dia precisou da justiça dos homens, e pior, da brasileira, você deve sentir na pele muito bem o que é isso. É esperar sem garantia nenhuma.
Sétima aplicação: precisamos refinar o nosso conceito de vitória. A gente precisa melhorar a nossa visão do que é uma pessoa vitoriosa. Aqui tem vitoriosos no capítulo 6. Quem são os vitoriosos? São os que morrem por causa do testemunho que deram da palavra de Deus. A gente temos que refinar o nosso conceito de vitória. Melhorar a nossa visão do que é ser um vitorioso. Oitava aplicação: devemos aprender a clamar. O clamor aqui não é por vingança pessoal, mas por desejo de justiça. É o que essas almas fizeram. Eles queriam justiça, não era questão pessoal. Devemos aprender a pedir, saber o que estamos pedindo. Com essas almas aqui sacrificadas e que foram recebidas em glória pelo Senhor, nós temos um exemplo de um pedido correto, pedido por justiça. Por último, eu queria desenvolver um pouco mais isso aqui. Falei um pouquinho na escola dominical. E eu queria repetir o versículo que eu li na escola dominical. 1 Coríntios capítulo 15. Para quem não teve na escola, olha como Deus é bom. Capítulo 15, versículo... Deixa aberto em capítulo 15, versículo 19. A minha última aplicação é o cristão... melhor dizendo, somos um povo que espera. Essa é a minha aplicação última. O povo de Deus é um povo que espera. Quem está esperando aqui no capítulo 6? Almas que estão no céu. Elas estão ainda esperando. Numa cultura que tudo é imediato. Tudo tem que ser para agora. Porque se não for para amanhã não vai dar certo. Porque tem que ser agora, tem que ser imediato. Tudo que é legal, tudo que é valoroso, tudo que é rápido. O povo de Deus espera. Nós não trabalhamos com soluções fáceis. Nós não trabalhamos com aquelas soluções rápidas em que você logo com aquelas, como é que chama? Conselhos, mágicos, e que tudo se resolve no seguir os 7 passos para o sucesso de uma vida, lá. Isso não existe. Nós somos o povo que espera. Essas pessoas que morreram por causa da palavra de Deus, chegaram no céu e disseram: até quando? Se eles disseram até quando, é porque eles estão esperando. Mas o que é legal, quem diz até quando, sabe pelo que está esperando. Quem diz até quando, tem uma expectativa que alimenta ele diz até quando. Ele não diz, como está doendo, ele diz até quando. Porque ele sabe que um dia aquele quando virá. Mas ele ainda espera. Eu quero tirar de lição para você, meu querido, é que muitas vezes a sua expectativa está restrita a essa vida aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu prazer, a sua expectativa toda está restrita nessa vida. Segundo as Escrituras, quem espera nessa vida é uma pessoa digna de ter pena, de compaixão. É uma pessoa das mais infelizes. Pessoas que esperam só aqui. A minha expectativa é só aqui. É por isso que você espera por um bom trabalho? É isso que você está esperando? Você está esperando por um bom relacionamento? É isso que você espera? Você é uma pessoa extremamente infeliz. Você espera por um salário melhor? Você espera pela cura da sua doença? Pelo que você está esperando? Por coisas aqui? Versículo 19 diz: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ou somos os mais miseráveis, lascados mesmo.
Essa é a ideia. Pessoas que têm a sua esperança restrita nessa vida são miseráveis. Nós, cristãos, acreditamos que os selos estão se abrindo. O 6º selo ainda não foi aberto. Porque quando ele abre, ele prenuncia a volta de Jesus. Mas a justiça do Senhor será feita. Quando ele vier, nós não teremos medo. Vai ser motivo de muita alegria para nós. Porque nós não esperamos nessa vida aqui. Boa parte dos seus pecados se explicam porque a sua cabeça oca está somente voltada para as coisas daqui. Enquanto a sua cabeça oca e o seu olho míope não enxergarem as coisas além daqui, você será uma pessoa miserável. Mas quando você enxergar a Jesus e a esperança da vida eterna nele, quando ele vier, a gente vai recebê-lo, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, para o encontro com Cristo nos ares. Vamos recebê-lo lá, depois a gente volta para cá, depois da tribulação, não é não? Amém, irmãos? Amém. Depois da tribulação, a gente vai receber o nosso Senhor, cantando um cântico novo. É uma nova realidade, sem medo, com muita alegria, porque sabemos o que estamos esperando. E não esperamos somente nessa vida. Não é um bom emprego que está não deveria estar no alvo dos seus olhares. Não é uma promoção que deveria estar no alvo dos seus olhares. Coisas celestiais. Quando você olhar para as coisas celestiais, deixar de ser uma pessoa miserável que só pensa nas coisas do agora, nos prazeres momentâneos que esse mundo decaído pode te dar. Quando você parar e dar uma olhada para Jesus, seu coração vai se encher de muito consolo e você vai até morrer por ele. Porque quem conhece Jesus, quem tem noção de quem ele é, morre por ele. Só fala dele não, morre por ele. Vou dizer uma coisa para você: se você quiser se juntar a esse grupo de pessoas aqui, eu quero dizer para você, aqui só pessoas que querem morrer por Jesus. Se você quer morrer por ele, aqui é um lugar para a gente se juntar e a gente vai tentar te ajudar. Você vai nos ajudar, a gente vai viver uma vida de comunhão, tentando nos manter perseverantes até a volta dele, porque nós o amamos. Mas aqui é para quem ama Jesus e morre por Jesus, porque para nós só combina branco. Eu estou de azul, mas não combina. Com a gente só combina roupa branca. E é essa que nós vamos receber. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar essa esperança maravilhosa. A tua vinda é motivo de alegria. Enche o nosso coração de expectativa. Não queremos que os montes caiam sobre nós. Não. Queremos te ver face a face. Porque te confessamos diante dos homens. Porque mostramos o quanto te amamos diante das pessoas. O quanto somos compromissados contigo. Antes de qualquer coisa, nosso compromisso era contigo, sempre contigo. E quando o Senhor vier, o Senhor vai nos confessar diante do Pai, porque nós confessamos o Senhor diante dos homens. A tua vinda não nos amedronta. A tua vinda não nos traz medo. Traz alegria e esperança. Senhor, nos mantém firme na expectativa. Estamos esperando, mas esperamos na certeza. Esperamos na certeza que o Senhor virá implantar o teu reino milenar. Como será bom conviver contigo de uma forma que nunca na história um servo teu conviveu.
serão novos cânticos, porque serão novas experiências. Obrigado, ó Pai. Obrigado. Nos ajuda a ter o nosso olhar além. Livra a nossa mente da perspectiva secular da vida. Nos dá uma visão escatológica, apocalíptica da realidade. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.